WJ, é muito comum a gente ouvir jovens falando que acreditam em Deus, que acreditam na palavra, mas na maioria das vezes esses mesmos jovens nunca fazem uma confissão pública da sua fé. Por quê? Vergonha. Eu sinto que o jovem contemporâneo, ele sente vergonha de Deus. É muito fácil eu falar que eu acredito em Jesus, ou que eu amo Jesus. Difícil é eu deixar que Ele se manifeste através de mim. Então, muitas pessoas, sobretudo os jovens, vão afirmar que têm fé, mas na verdade sentem vergonha da fé que têm. Mas como é que você chegou nessa conclusão? Vamos lá. Eu acho que é o seguinte: se eu acredito em Cristo, eu me relaciono com Ele. Porque é impossível que eu tenha uma fé verdadeira sem um relacionamento. Então, se eu acredito, eu me relaciono. E uma vez que eu me relaciono com Cristo, eu passo a ser gradativamente transformado por Ele. Então, eu começo a falar diferente, eu começo a andar diferente, eu começo a frequentar lugares diferentes, eu começo a me parecer com Ele. Porque Ele passa a viver em mim através do seu Espírito. Então, aos poucos, os meus pensamentos se tornam os pensamentos dele, o meu comportamento se torna o comportamento dele. E qual é o resultado que isso gera na sociedade? Ora, o resultado que isso gera é que as pessoas, os meus amigos, os meus familiares, a sociedade de um modo geral, na maioria das vezes, passa a ter uma opinião diferente e quase sempre negativa ao meu respeito. E é aí que mora o problema. Eu não quero que as pessoas pensem sobre mim aquilo que eu sei que eu não sou, né? E a gente sabe que para a sociedade, no minuto em que a gente assume ser crente, a gente também assume ser bobo. Porque o mundo, de forma estratégica, faz parecer que servir a Jesus é coisa para otário. O jovem não quer ser otário. O jovem quer ser popular. Eu quero ser popular. Entende? Então, é difícil para o jovem, para nós, assumir essa fé considerando tudo no que ela se embasa, né? Ou a gente tem que concordar que a Bíblia é um escândalo para o mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que o evangelho é loucura para os homens, sabe? Você tem que ter peito para afirmar que acredita que a serpente falou com a mulher, por exemplo. Isso é loucura. Você tem que ter peito para afirmar que acredita que Deus falou com um homem para construir uma arca e depois convocou dos 4 cantos da terra um casal de animal de cada espécie para... Loucura, sabe? Que através da vida de um homem Deus abriu um mar a olho nu, que outro homem recebia de Deus uma super força, era quase um super-homem a ponto de derrotar 1000 inimigos sozinho. Tudo isso é loucura, sabe? Então a gente tem que ter muito peito para dizer para o mundo que a gente acredita nessas loucuras. Então é natural que seja um escândalo para o mundo que não recebeu o dom da fé. Logo, falar de Jesus, acreditar em Jesus é tolice, né? Nesse mundo tão incrédulo, tão depravado, tão estúpido, falar de Jesus é antiquado, sabe? O mundo é tão evoluído, tão tecnológico, tão independente. Se submeter a Jesus, alguém que você nem vê, isso é coisa para idiota, diante de um mundo que oferece tantos prazeres visíveis, palpáveis, sabe? Então, diante de tudo que o mundo nos mostra e nos faz acreditar, a sensação que o jovem tem é que servir a Jesus traz mais desvantagens do que vantagens de fato, entende? O jovem cristão, ele fica completamente descolocado na juventude do mundo, entende? Então a minha conclusão é que o jovem, ele não assume a fé por causa da vergonha. Qual seria uma solução para isso? Confessar que tem vergonha. Eu costumo dizer que o maior problema não é o pecado em si, mas a falta de reconhecimento do pecado, sabe? É normal, é natural da maioria dos homens, do homem em si, da natureza adâmica caída, se forjar para se poupar e se apresentar diante de todos com virtudes que não possui, sabe? Eu não quero rasgar o meu coração diante de Deus com toda a minha sinceridade para dizer para Ele: Senhor, eu tenho vergonha do Senhor. Não faz sentido, isso não bate. Então eu me forjo, sabe? Por que eu não consigo dizer para Deus que eu sinto vergonha dele? Porque eu costumo sentir vergonha dele durante todo o dia na minha vida cotidiana.
de 10 da manhã a 10 da noite. Na hora que eu vou orar de noite no meu quarto, no meu íntimo, eu não consigo, porque eu sinto vergonha de mim, porque durante todo o dia eu senti vergonha dele. Então eu entro num ciclo, entende? Eu não consigo dizer pra ele que eu sinto vergonha dele, porque sentir vergonha dele já é algo vergonhoso. Era ele que deveria sentir vergonha de mim. O pecador sou eu, o vacilão sou eu, ele é santo, ele me salvou, sabe? Então a gente entra num ciclo e não consegue confessar, sabe? Mas eu aprendi, se eu não me engano, ouvindo uma das inúmeras pregações da pastora Camila Barros, que ela diz assim: a sua sinceridade não ofende Deus, sabe? Deus quer que você verbalize aquilo que você sabe que está errado. Não adianta querer se apresentar diante de Deus com a santidade que você não tem, sabe? Deus quer a sua sinceridade. Olha, pensa comigo. Deus, ele sabe o que se passa dentro de você, você falando ou não. Deus, ele não precisa me ouvir dizendo que eu tenho vergonha para saber que existe a vergonha. Então, não dizer para ele não vai mudar para ele o que ele sabe. Mas dizer para ele vai mudar para mim. Porque para verbalizar para Deus que eu tenho vergonha dele, eu preciso abrir mão do meu orgulho. Entende? E é isso que o Senhor quer. Ele quer que eu abra a mão do meu orgulho e me mostre de fato: esse é meu rosto sujo, tenho vergonha, por favor me ajuda, porque a tua palavra diz que aquele que se envergonhar do Senhor, naquele grande dia o Senhor se envergonhará dele. E você já teve vergonha de Deus? Já tive. E como é que você perdeu essa vergonha? Perdi essa vergonha lendo a Bíblia depois de uma oração onde eu confessei ao Senhor que eu tinha vergonha, sabe? Que eu vim, então, eu orei ao Senhor e aí depois eu abri a Bíblia e, se eu não me engano, era 2 Samuel capítulo 6, que fala sobre a arca da aliança sendo levada para Jerusalém e como Davi dança diante da arca, né? E a sensação que eu tinha, foi assim que o Senhor trabalhou comigo, a sensação que eu tinha é que enquanto eu andava com a Bíblia, todo mundo me tirava para o altar. É isso que eu pensava ao meu respeito. Pô, tô sendo tirado para o altar. Então Davi, ele dança diante da arca, tá dançando, e a primeira esposa dele, Mical, tá olhando ele da janela do palácio e despreza ele no coração dela. Quando Davi chega em casa, ela confronta ele, porque a Bíblia dá a entender que Davi não estava com as vestes reais, sem coroa, estava como qualquer um no meio do povo dançando. Então ela confronta ele dizendo: poxa, que bela figura fez o rei hoje, se comportando como um vadio qualquer, se expondo na frente dos servos, se expondo na frente das servas, sabe? E aí Davi responde ela dizendo: não, na presença do Senhor, que me escolheu para ser rei no lugar do seu pai, porque ela era filha de Saul, o antigo rei, né? Na presença do Senhor, que me escolheu para reinar no lugar do seu pai, de toda a sua família aqui, é que tenho me alegrado, sabe? E a palavra diz que o Senhor cerrou a madre de Mical, ou seja, ela não pôde ter filhos mais, né? Na verdade, ela não teve filhos por causa disso. Deus já conhecia o coração dela. Então o Senhor me fez pensar numa coisa, tipo, nessa relação entre Davi e Mical, quem está na melhor posição? Ela chama ele de vadio, ela está tirando ele para otário, mas quem ele é? Olha, ele é o rei. Ela pode dizer o que quiser dele, ele ainda é o rei, sabe? E no momento em que o Senhor converte o nosso coração, a gente passa a ser filho de Deus. O problema é que o mundo pensa ao seu respeito. Basicamente era isso que o Senhor falava comigo. Tá vendo Davi? Tá dançando no meio do povo, ele não liga para a opinião alheia, ele não liga para o que pensam dele. Ele sabe que ele é rei, ele sabe que eu escolhi ele, ele tem identidade. Você tem identidade? Você sabe quem você é em Deus? Eu te escolhi, você é meu filho. Você não precisa ter vergonha, sabe? Saiba o seu valor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, é o que a palavra diz. E esse era Davi. A posição dele era elevadíssima. Quem são os filhos de Deus na terra? Porventura não são aqueles que estão em posições elevadíssimas? É assim que o Senhor tratou a minha vergonha.